Mais de 900 páginas, 8 anos de investigação e 1 ano de revisão e tipografia deram lugar ao livro Boticas escreve a sua história, uma obra sobre o património cultural e religioso do concelho, desde a pré-história até à atualidade. Boticas é um território, um espaço que dentro dele se verificou toda a história, desde a pré-história até à atualidade. Por tudo aquilo que dissemos, verificamos que todos os factos que aconteceram na história da Europa, na história da Península Ibérica, na história da Galécia, que era a parte romana, uma província romana constituída por aquilo que hoje é Portugal e Galiza, a história do Condado Portucalense, a história de Portugal, a história de Barroso, a história do Concelho de Boticas, tudo aqui tem reflexo, tudo aqui tem representação, tudo aqui tem os seus símbolos, os seus sinais e as suas leituras. A obra da barrosã Isabel Viçoso está dividida em 3 partes e dá a conhecer de forma criteriosa 54 povoações que compõem o concelho de Boticas. Confesso que foram aqui ditos alguns pormenores e outros que não foram ditos, mas que estão no livro, que eu próprio até os desconheço, porque não conseguimos ter conhecimento da história toda. Portanto, esta é uma obra de uma referência. Porquê? Porque nós queremos, e eu sempre o disse, nós queremos preservar a nossa história. Quem não preserva a sua história não a merece. E, portanto, esta é uma obra, e até veja-se a volumetria da obra, que são 900 e tal páginas. Porquê? Porque está tudo aqui vertido, não havia um livro antecedente de uma área qualquer, de uma história qualquer do concelho, e não havia. Portanto, isto foi um trabalho que, por isso é que demorou os tais 9 anos, porque de facto é a história para memória futura, é a história da nossa identidade, do povo botiquense, de como é que foi formado, do património cultural, religioso, que é valiosíssimo, e arqueológico. Nós somos uma referência também em termos arqueológicos. Vendo as pedras, vendo a posição das pedras, por exemplo, e associando com outras análogas que vi noutros sítios e que citei durante a minha exposição, vê-se que ali aquelas pedras não apareceram ali, não caíram ali da natureza. Foram colocadas pela mão do homem numa posição especial, elas estão esculturadas e, olhando através dela, lá no fundo, vemos o pôr do sol. Se estivermos ao contrário, forem para lá de madrugada, olhando em sentido contrário, ver-se-á o nascer do sol. São enigmas, mas efetivamente o paralelismo com outros monumentos, com alguma analogia, como no Bosque Sagrado de Lugo, nos Almendres, no Stonenga e tantos outros sítios que são numerosos que os documentos nos mostram, os druidas tinham que descobrir o firmamento, tinham que descobrir todos esses segredos do firmamento. E para o descobrir tinham que encontrar postos, tinham que encontrar locais apropriados, porque a partir daí foi pouco a pouco nascendo o calendário que hoje temos e que eu ali também descrevo. Descrevo as fases do calendário celta. A obra Boticas escreve a sua história foi apresentada ao público esta terça-feira no Salão Nobre dos Passos do Concelho. O livro recolhe a história do concelho e documenta do ponto de vista cultural, religioso, arquitetónico, paisagístico e etnográfico.